Oi, pessoal. E aí, como é que vocês estão? O que vocês estão achando dessas questões aí do decolando, né? Trazendo as várias formas que você pode interpretar um texto. Às vezes uma imagem, às vezes dois textos, né? Então, vamos para mais algumas dicas. É a aula 68.2. Vamos aqui para a tela. Interpretação no nosso decolando para o futuro. Então vejam bem, o que nós temos que acompanhar, exercitar, praticar para a nossa avaliação, para a nossa prova e para o nosso exame, né? A nossa tão comentada avaliação, o nosso exame nacional, nosso Enem. Olha lá, a interpretação de texto, o que mais? Além da interpretação, nós estamos sempre aqui trabalhando as várias formas, né? As figuras de linguagem, os gêneros textuais, a gramática relacionada à semântica, trabalhar também para você ter esse conhecimento sobre a norma culta e popular, as funções da linguagem e não poderia ficar de fora a nossa literatura, tá certo? Quando falamos em leitura, falamos em interpretação, existem alguns pontos que eu não posso fugir. Por exemplo, a extrapolação. Eu tenho que atentar para quê? Para aquilo que está escrito no meu texto e não ficar imaginando, né? Ah, eu acho que poderia ser assim. Não. Então você não pode fugir do texto. Isso ocorre quando se interpreta aquilo que não está escrito. Eu vou imaginar aquilo que está além da minha escrita. A redução é o fato de se valorizar apenas uma parte do contexto. Eu tenho uma leitura, eu tenho um texto para fazer a interpretação, mas, professora, se eu fizer a leitura de um parágrafo, já entendi tudo. O que você acha? Verdade? Não, né, pessoal? Para que você tenha uma compreensão da sua leitura, para analisar, para interpretar, eu tenho que ler todo o corpo do texto, certo? E a nossa contradição é o fato de se entender justamente o contrário daquilo que está escrito. O que mais que nós temos aqui como dicas para uma boa interpretação? O que você vai fazer? E acredito que vocês aí já fazem. Por exemplo, ler com atenção e calma. Todo mundo aí? Ou alguém? Não, vamos rapidinho logo terminar essa leitura aqui para a gente ir embora. Não, né, gente? Então, todo mundo ler com atenção, com calma, volta à leitura, não tem problema. Identifique o tema principal, sobre o que o texto está falando. Você vai identificar. Observe o título e os subtítulos. Preste atenção nas palavras-chave também. Isso aqui é importante para facilitar a sua compreensão. Entenda os conectivos do texto. Reflita sobre a temática abordada. Qual é a temática ali que é para a gente comentar, que é para você extrair informações para um debate, para uma aula. Resuma o que leu. Pergunte-se enquanto lê, você vai fazendo a leitura e vai ali fazendo algumas anotações, algumas abordagens dentro do seu texto. Leia com objetivo claro e pratique regularmente. Então vejam que são dicas que vocês já fazem. Quem aí, eu fiz a minha primeira leitura aqui. Professora, eu não entendi nada. O que eu vou fazer? Eu vou retomar, faço a leitura. Posso até comentar com o meu colega, o que você entendeu? Vocês vão ali confrontar as ideias, leia com calma, preste atenção nos conectivos, faça as suas anotações a cada parágrafo, não leia isolado, porque a mensagem ela passa a ter aquele sentido quando você lê o todo. Tudo bem? Bom, então nós temos a nossa atividade, vocês agora vão fazer 1, 2, 3, 4, depois o nosso decolando, e eu volto para a nossa correção, ok? Tchau!
Conseguiram fazer as atividades todas? Leram? Nós já começamos aqui com uma imagem. Vamos ver aqui na tela. O que nós temos para interpretar? Oi, senhora, aceita uma bolacha? Eu não gosto. Aí passa ali, né? Segundo quadrinho. Depois ela vem e tira da bolsa. O que é isso que você vai comer? Biscoito. Bem brava, né? Aqui, sem o meu comando ainda, eu já consigo interpretar? Sim ou não? Qual a interpretação de vocês aí? Bolacha e biscoito. Não seria a mesma coisa? Ou não? Vamos para o nosso comando. A relação do uso das palavras bolacha e biscoito e pelos falantes indica: A. Biscoito é a forma mais correta? E aí? Letra B. Bolacha é um termo equivocado? Eita, bolacha é errado, será? Na letra C nós temos assim, que apenas uma delas é a forma correta, sempre aquele cuidado, né, quando a palavra apenas aparece na alternativa. Letra D, questão de variação linguística. Ou a letra E, um falante estudou mais que o outro. Essa aqui, pessoal, ela começa show, para você realmente já ir em cima. E qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a letra D, que é uma questão de variação linguística. De repente aqui eu falo bolacha, você aí fala biscoito, mas dizer que um é a forma mais correta, que o outro é equivocado, que somente um está correto, que um estudou mais que o outro. Não. Vamos lá para a questão 2 e 3. Mexa-se. E requer aquela leitura, tá? Exercícios aliados a uma alimentação saudável reduzem doenças. Iniciar uma nova alimentação ou rotina esportiva não pode ser motivo de desconforto. Muito pelo contrário. Juntas, elas são apontadas como grandes aliadas da saúde e, por consequência, de melhor desempenho no trabalho e na vida social. São inúmeros os estudos que ligam o esporte com os menores índices de depressão e ansiedade nas pessoas. Um deles, realizado pelo Hospital Geral de Massachusetts, em 2019, por exemplo, utilizou análises genéticas para chegar à conclusão de que pessoas que sofrem desses males eram sedentárias. Fiz a minha leitura, vamos lá. O sinal de exclamação no título do texto, mexa-se. Aqui, olha. Nós temos bem aqui, né? Mexa-se. Então, ele indica o quê? Na letra A, ele indica um pedido. Na B, uma ordem. C, uma obrigação. Na letra D, um aviso. Ou na letra E, uma recomendação. O que vocês marcaram aí? O sinal de exclamação no título do texto. O que ele traz para a gente? A, B, C, D ou E, primeiro ano? Ele vai trazer uma recomendação, não é isso? Não é uma ordem, não é um aviso, não é uma obrigação, e sim uma recomendação. A palavra deles, em destaque no texto, retoma no texto a palavra. Aqui, olha. Tá vendo aqui? Um deles, realizado pelo Hospital Geral. Então, vejam bem. Essa palavra, né, que está ali marcada para vocês, ela retoma no texto qual palavra? Na letra A palavra índices. B, trabalhos. C, inúmeros. D, estudos. Ou a letra E, Massachusetts. Boa também, tá? Então, a palavra deles, ela retoma qual dessas palavras aqui? A, B, C, D ou E? Olha lá. E você pode retomar a leitura e você vai identificar os estudos, né? Então, deles retoma qual palavra no texto? Estudos. Nossa quarta questão. Aqui nós temos um trecho.
Vamos ver o que esse trecho traz para a gente. A televisão informa e forma opiniões, unificando padrões de comportamento, independente da tradição cultural, colocando o jovem frente a uma educação sexual informal que propaga o sexo como algo não planejado e comum, dizendo que todo mundo faz sexo, mas poucos adoecem. Então vejam bem, o termo destacado expressa a ideia de que, vamos lá, nós temos aqui a razão, o intuito, o contraste na letra C. Na letra D, nós temos magnitude. E na letra E, nós temos argumentação. Lembrem bem, a televisão informa e forma opiniões, unificando padrões de comportamento independente da tradição cultural, colocando o jovem frente a uma educação sexual informal, que propaga o sexo como algo não planejado e comum, dizendo que todo mundo faz sexo, mas poucos adoecem. Então, o termo destacado, o que ele vai... olha aí, já foi direto, né? O mas. O mas é uma conjunção que dá aquela ideia, né? Será que eu vou conseguir? Certo? É a conjunção adversativa. Então, nós temos aqui a nossa letra C. Nos dá uma ideia de contraste. Certo? E o nosso decolando, como nós estamos? Vamos ver qual foi a questão aqui escolhida para o nosso decolando. Em outras vezes, os jovens não usam preservativo quando em relacionamentos estáveis, justificando que seu uso pode gerar desconfiança em relação à fidelidade do casal. Apesar de que, no mundo, hoje, o uso de preservativo nas relações poderia significar uma prova de amor e proteção para com o outro. Então, vamos ver aqui. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por... Olha aqui, a expressão destacada, né? Nós temos na letra A. Se não, B. Embora, você pode ir ali fazendo a substituição, né? Letra C, visto que. D, enquanto. E a letra E, com o propósito de. E aí? A, B, C, D ou E? O que nós encontramos aqui? Gerar desconfiança em relação à fidelidade do casal, embora no mundo hoje... E aí você continua a sua leitura. E o nosso clube? Como estamos de clube? O que nós temos aqui? A nossa unidade 2, vocês não podem esquecer e nem deixar para a última hora, que é a nossa moreninha de Joaquim Manuel de Macedo. Ok? Então, o primeiro romance urbano da literatura brasileira, vocês já colocaram isso aí no caderninho de vocês, né? Nosso material para estudo, publicado no ano de 1844, em que inaugura o romantismo no Brasil em prosa. Guardem bem que nós vamos falar sobre o nosso romantismo, tá? Então, quem é Augusto? Dentro aqui da moreninha. Quem aí na sala já chegou e já sabe dizer, olha, Augusto, ele era muito namorador, ele estudava bastante, gostava de paquerar as meninas, né? Então, Augusto, estudante de medicina e jovem namorador, ele faz uma aposta com os seus amigos. Se durante uma viagem à ilha de Paquetá, ele se apaixonar de verdade, terá de escrever um romance contando sua história.
Será que aconteceu? Quem aí na sala já poderia dizer, olha, sim, professora, aconteceu. Ou então, não, ficou só naquela paquera mesmo, ele não podia ver uma moça. Estudante de medicina, onde chegava era sucesso, né? E Augusto ficou marcado, tá bom? Quais os outros personagens que vocês já viram também? Se nós colocarmos aqui a moreninha e a marca de uma lágrima, mesma temática? Trata de quais questões? Tem aí envolvimento social também? As questões da época ou não? Vocês vão pontuando e marquem o dia em que vocês vão discutir sobre o que vocês leram. O que eu entendi? O que eu vou passar para minha turma? Tá bom? Quem vai ser a moreninha? Quem vai ser o Augusto? Então vocês podem também escolher um momento para dramatizar. Aí vocês é que vão escolher e ver o que vocês vão, de que forma vocês vão explanar para a turma, ok? Então vamos ver qual a nossa mensagem aqui na tela. Olha só o que fica para vocês. Ler é beber e comer. O espírito que não lê emagrece como o corpo que não come. Então, vejam bem, nós estamos tendo algumas aulas somente de interpretação. Perceberam? Vem as dicas, e essas dicas vocês com certeza já praticam em sala. Qual é o mais importante? É você não deixar para fazer somente a leitura do nosso clube, tá? Pessoal, leiam. Professora, mas o meu Enem é só daqui a 2 anos. Eu começo a praticar desde agora. Primeiro ano, acabei de entrar aqui no ensino médio, não é assim? Eu vou deixar para me preparar somente lá no terceirão? Não, eu começo agora. Até mesmo porque alguns estudantes já vão realizar o Enem como treineiro, para você saber como funciona. E aí você vai ter aquela experiência lá no segundo ano e falar, olha, realmente as questões, elas não são curtas, são textos e elas vêm de formas assim variadas. Eu não tenho um padrão. Vai cair só charge? Eu tenho só texto sem imagem alguma? Eu tenho os gráficos? Então percebam que é um conjunto e a leitura, ela se faz necessária. Eu vou ler, eu vou praticar, eu vou produzir também os meus textos. E aí eu vou utilizar todos aqueles recursos que eu venho aprendendo. Desde o meu nivelamento, que é todo aquele material que eu já estudei no 8º ano, no 9º ano. A língua portuguesa é assim. Quando você chega, eu vou iniciar aqui o meu 1º ano. Ah, mas eu já vi isso aqui lá atrás. Que bom que você viu. Agora você vai reforçar e vai o quê? Praticar no teu texto, nas tuas produções. Tudo bem? Como estão os mapas mentais? Eu falo mapa, mas cada um encontra aí a sua forma de anotar o seu material, o seu conteúdo, aquilo que eu vou explicando aqui, que a professora Márcia também vai explicando. Você vai colocando 1 ou 2 exemplos, nada de decorar, tanto na literatura, quanto nas produções textuais, a gramática também, as questões do decolando, e assim, pessoal, vocês vão embora em qualquer componente. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, certo? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!